pessoal, estamos de volta com muita alegria com o nosso Papo de Divã. E a ideia do vídeo de hoje é conversarmos sobre, afinal de contas, será que no fundo, essas pessoas que nós chamamos de abusadores, que nós identificamos, que nós estudamos e classificamos o comportamento como um comportamento abusivo, será que lá no fundo elas não seriam boas? E não haveria um exagero por parte de todos nós que somos os pesquisadores, que trabalhamos com isso, os terapeutas, psicólogos, não haveria um exagero com relação a dizer que uma pessoa tem uma propensão a agir de uma maneira negativa, de uma maneira que prejudica a outra, de uma maneira perversa? Então vamos lá. Existe uma tendência, a razão humana, ela tende a repelir essa ideia de que existiriam pessoas que são propensas ao mal. Nós não estamos aqui falando de nada orgânico e nem determinando que esse mal é um mal hereditário que está no sangue da pessoa, que está no organismo. Não é isso. Nós estamos falando de uma propensão que é comportamental, que passa, obviamente, por uma construção psicológica de pessoas que são, obviamente, abusadores, que são psicopatas, que são narcisistas, com as diferenças, obviamente, classificatórias de personalidade que cada um tem. Entretanto, existem coisas comuns. Vamos trabalhar com a ideia de abusador dentro dessa lógica. Afinal de contas, será que um abusador, ele não tem dentro dele uma bondade inata que está escondida? E pior, eu que sou a pessoa que convivo com ele, será que eu não teria que fazer alguma coisa para despertá-lo para essa bondade? Aí que começa o complicador. No momento em que a gente para pensar, essa ideia de que o homem seria naturalmente bom é uma ideia antiga. A gente traz, por exemplo, na filosofia de Rousseau, essa ideia de que a civilização corromperia o homem e que o homem teria uma propensão, uma bondade que já estaria nessa disposição humana, nessa condição humana. Quando nós colocamos esse raciocínio dentro do contexto de relações abusivas, isso é muito perigoso. Por quê? Porque um abusador, ele age de uma maneira proposital, ele sabe, muitas vezes, na maioria delas, que ele está agindo de uma maneira negativa, de uma forma que vai prejudicar a pessoa atingida. E quando você acredita que essa bondade estaria escondida nesse abusador com quem você convive, você aumenta a sua, digamos assim, a sua vulnerabilidade nessa exposição de contato que você tem com esse abusador. E ao aumentar a sua vulnerabilidade, existem 3 fatores que contribuem para que você fique mais vulnerável, uma vez pensando que essa bondade, uma hora, vai se expressar. Por que você pensa assim, antes de nós falarmos dos 3 fatores? Porque o abusador, como um bom manipulador, ele joga com você. Em alguns momentos ele vai agir de uma maneira tão amistosa, tão aparentemente empática, que você até duvida que ele seria aquela pessoa tão agressiva, tão austera, que causa tanto sofrimento a você. E no momento em que você é manipulado, é manipulada por esse jogo, ora ele age de uma maneira bacana, empática, aparentemente interessado nas suas coisas, ora ele age de uma forma que é uma forma extremamente agressiva, seja através da violência psicológica ou até mesmo da violência física. Quando ele faz esse jogo, você fica confuso e pensa, não, lá no fundo ele é bom. Afinal de contas, já escutei relatos do tipo, olha, ele age assim, mas ele é um bom pai, ele paga tudo dentro de casa. Aí você começa a justificar aquela atitude negativa a partir de outras ações que são mais do que obrigação dele. Aí você começa a confundir as coisas. Então vamos lá. Primeiro aspecto que te coloca mais vulnerável quando você acredita nessa suposta bondade inata que o abusador uma hora vai acabar manifestando. Você passa a dar milhões de chances. Você acredita que ele é bom porque, afinal de contas, tem momentos que ele age assim, aí você entra num processo de alienação de si, que é ficar dando 1000 chances. 1, 2, 3, 4, 20.
E o mais perigoso é que você passa muitas vezes uma vida inteira esperando esse bem emergir, esperando esse bem se manifestar, e com isso você vai dando 1000 chances e passando por cima de você, esquecendo que isso é um jogo para você continuar acreditando que ele precisa de uma segunda chance. Existe um fator complicador nessa discussão, que são as pressões sociais, as pressões externas. As pessoas começam assim, dá mais uma chance, ele é pai do seu filho, é a sua mãe, é não sei o quê. Aí você começa a negociar a sua saúde mental. Você começa a abrir mão daquilo que você não deveria, porque você está acreditando na bondade inata. Você está acreditando nessa ideia de que, afinal de contas, ele tem algo ali que ele até te confunde, como eu falei. Segundo aspecto, você começa a acreditar que ele vai agir como você age. Esse é um fator muito perigoso nos relacionamentos em geral, porque você projeta no outro, você cria expectativa de que o outro vai agir como você agiria. E no momento em que você cria essa expectativa, você fica refém da sua própria o quê? Da sua própria ideia, porque no momento em que a pessoa demonstra o mínimo de afeto, você acha que aquilo é suficiente, porque lá no fundo você está criando a expectativa de que ele vai agir como você. E muitas vezes você até de uma maneira equivocada vai lendo o comportamento do outro de uma maneira, com certeza, distorcida, acreditando, lá, tá vendo? Ele no fundo ele age assim, parecido comigo, mas ele não é parecido nada com você. Você que tá lendo dessa forma. Você que quer acreditar numa mentira, porque essa mentira faz com que você não se movimente na direção do seu autocuidado. Então, segundo aspecto fundamental e perigoso quando você acredita nessa suposta bondade humana, ele vai agir como eu. E o terceiro aspecto, que eu considero um dos mais graves e um dos que com certeza geram muitos prejuízos psicológicos, é você confundir perdão com justificativa dos erros. Esse terceiro aspecto, acreditando nessa suposta bondade que está dentro do abusador, que você acredita que esteja dentro dele, faz com que você perdoe infinitamente. Mas você perdoa com uma conotação muito distorcida, que é perdoar significa justificar os erros. Discursos do tipo que eu escuto diariamente na clínica: Bianca, mas ele não teve uma mãe legal. Mas o pai dele, com certeza, era um homem muito austero, era um homem que fazia uso de bebida alcoólica indevido, quebrava tudo dentro de casa, agredia. Aí você começa a usar a história do outro, não que isso não deva ser considerado na leitura que a gente vai fazer da subjetividade de uma pessoa e, obviamente, da compreensão que nós vamos ter do comportamento dela. Mas quando você está lidando com um abusador, você está lidando com uma outra mentalidade. O abusador, ele sabe como te atingir. Ele tem consciência de que ele está fazendo alguma coisa que te prejudica, mas na cabeça dele não há nada demais. Na cabeça dele, ele está agindo de uma forma natural. E você que está acreditando que existe uma bondade ali, que existe algo de muito maravilhoso que não teve oportunidade ainda de se manifestar, porque ele teve um pai difícil, ele teve uma mãe difícil. Aí você começa a perdoar tudo. Perdoar sem o crivo do autorrespeito. Perdoar confundindo isso, como eu falei, com uma justificativa dos erros. E aí você perde a dimensão do que é certo e do que é errado. Nesse momento, você passa a entrar no jogo utilitário do abusador. Porque o abusador, ele vai, obviamente, lidar com você no jogo de interesse. Então, o quanto você é útil, o quanto você atende a uma necessidade que ele acredita que você deva atender. E nessa concepção equivocada que ele tem da relação e você também, você vai sendo permissiva demais a ponto de perdoar infinitamente, indiscriminadamente, e com isso você vai se anulando cada vez mais. Pare de acreditar que todas as pessoas são boas. Isso não é verdade. Cada um tem uma história. Existem pessoas que têm um transtorno de personalidade narcisista, um transtorno de personalidade psicopática. Existem pessoas que são deliberadamente más, que escolhem, que premeditam a forma como elas vão te tratar.
O que você precisa fazer para sair disso? Primeiro você tem que buscar o autoconhecimento. De onde você traz essa crença de que todo mundo é bom? Que é uma crença muito ingênua e muito infantil. A criança que acha que todo mundo é bom, a criança acredita em fadas, faz parte do imaginário infantil. E isso não há nada de errado nessa concepção. A questão toda é em que momento você parou e por que você precisa acreditar que todo mundo é bom? Por que você precisa acreditar que esse abusador que já deu provas, infinitas provas de que ele não vai mudar, de que ele vai continuar mentindo, de que ele vai continuar te manipulando, o que mais precisa acontecer para você recuar e pensar? Está na hora de eu pensar em mim, está na hora de eu começar a parar com essa visão que eu tenho do mundo equivocada, de que todo mundo vai me tratar bem, de que todo mundo no fundo traz uma bondade inata. E no momento em que você trabalhar isso, certamente você vai encontrar mais recursos para recuar, para se fortalecer, buscar ajuda e com certeza se afastar, sair do domínio de pessoas abusivas. Nós vamos ficar por aqui. É um prazer retornar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Compartilhe se ele te ajudou, se você gostou dessa ideia. Estaremos juntos em mais um Papo de Divã. Até a próxima vez.